Olá, meus irmãos, tudo bom? A paz do Senhor Jesus para vocês que estão aí nos assistindo. Hoje eu quero falar apenas, expor sobre, em cima de um comentário que eu recebi. Quero falar sobre a salvação, se é pelas obras ou pela fé. E um cidadão escreveu algo interessante para mim, em defesa de Jesus e contra Paulo. O mais interessante é esse, na carta que ele me mandou. Vejamos, ele coloca como se Paulo estivesse pregando ou deturpando o ensino que Jesus estava pregando. Ele coloca Paulo contra os apóstolos e contra Jesus. Na exposição dele, vou ler, é um texto bem longo, bem grandinho aqui. E vocês vão perceber como é que ele introduz isso. Veja só. Alguns dizem uma coisa e outros dizem outra. Mas o que Jesus diz? A salvação vem somente pela fé, sem as obras? Ou pela fé quando é acompanhada pelas obras? Você pode perder a sua salvação? Ou uma vez salvo, você está salvo para sempre? Eu acho, diz ele, que a verdadeira resposta para esta pergunta pode ser obtida apenas ter clara o que é a salvação. Obtido apenas ter clara o que é a salvação. Como Jesus definiu-la em seu ensinamento, ele disse: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertada o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então ele se utiliza para dizer que a salvação é pelas obras, porque é dificultoso. Veja só. A salvação é pelas obras, então como é difícil. É mais ou menos assim a ideia. Aqui ele fala primeiro de uma porta, depois de uma entrada e finalmente um destino. Veja, ele trata a entrada na porta como um ponto de partida para um lugar, e não para uma condição, né? Um destino. E como o destino é a vida, quando ele falou de ser salvo, aparentemente Jesus não estava se referindo apenas para ser salvo dos pecados passados pelo arrependimento e fé no seu sacrifício na cruz, no Calvário, que obviamente não é por causa de nossas obras, mas ele se referiu como a salvação para ser capaz de finalmente entrar no reino dos céus através da obediência aos seus mandamentos, em que nossa ação desempenha um papel decisivo. Nossas ações desempenham um papel decisivo. É interessante isso. Vamos lá, depois eu vou comentar. A salvação é, então, instantânea, livre e irrevogável, que é recebida no início com apenas caminhar através da porta, para o qual é suficiente simplesmente com acreditar e confessar Jesus como Senhor, fazendo uma oração e pronto. Você está salvo e você não precisa fazer mais nada, pois a salvação é pela fé, não pelas obras. Essa é uma pergunta. Sabe? Ele está dizendo que quando você confessa o nome de Jesus, você não está salvo. Quando você confessa o nome de Jesus, você não está salvo. Certo? Porque para você estar salvo, você precisa percorrer ou obedecer a uma lei. Mais ou menos assim. Ou os mandamentos do Senhor. Para você estar salvo. É a perspectiva dele. Não só dele, mas de muitos também. Ou, aí continuando, ou é a salvação em todos os sentidos da palavra. Um destino que é... Opa!
um destino que é alcançado depois de viajar por todo o caminho. Veja aqui, continuo com a ideia de que a salvação é um caminho a ser trilhado, e não como uma condição de existência. Qual a diferença das duas? Uma é que eu vou ser salvo quando eu chegar no final da jornada. Tá errado? Não, totalmente. Tá certo? Não, totalmente. Mas a salvação é o que nos dá total condição de caminharmos. Sem estarmos salvos, todas as nossas obras continuam sendo pecado, embora seja de justiça. Porque todas as nossas obras de justiça são como um trapo de imundícia. Por quê? Porque não é o que nós fazemos que traz justiça para nós, mas o que somos. Então a nossa natureza está corrompida. Não é simplesmente o que fazemos. O que fazemos é fruto daquilo que nós somos. Então, se a gente não resolvermos a nossa condição de existência, tudo que nós fazemos pode ser religiosamente, ainda continua sendo pecado. Então a gente precisa resolver esse problema. Como é que resolvemos esse problema? Acreditando no mandamento, acreditando na obra de Deus. E qual é a obra de Deus para nós? É crer no seu Filho. E o que é crer no seu Filho? É simplesmente crer nos mandamentos de Jesus? Não. É crer que ele é o mandamento, ele é o cumprimento, ele é o tetelestai de Deus para nós. É o está consumado. É crer que os nossos pecados, Isaías 53, estão sobre ele. E ele arrancou o pecado do mundo em um só dia, aniquilou o pecado em um só dia. Isso significa dizer que o pecado não está mais no mundo, mas na consciência daqueles que receberam esta graça, já não estão mais. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. O que esperamos? A justificação do corpo, a sermos absorvidos pela vida, a vivemos eternamente. Certo? Ora, o firme fundamento da coisa que se espera. E a prova daquilo que não se vê. Ou seja, mesmo nós não vemos, cremos que existimos como se já fôssemos. Pois essa é a mensagem que o apóstolo Paulo traz para a gente. A confusão que ele faz entre Jesus e o apóstolo Paulo é uma ignorância, porque é como se o apóstolo Paulo estivesse deturpando o que o ensino de Jesus. Mas não, o apóstolo Paulo continua no ensino de Jesus, só que é aprofundado dentro das Escrituras. Né? O escritor aos Hebreus fala que a gente temos que prosseguir o que Jesus é, o que Jesus falou, foi para nos dar o fundamento da fé. Ele é o fundamento, ele é a nossa estrutura. Todo cristão não pode caminhar adiante se não estiver nele. Se a pessoa estiver bem adiante e não estiver nele, também está fora dele. Não devemos colocar outro fundamento a nosso Jesus. E cada um sobre esse fundamento edifica uma casa sobre uma casa de pedra, uma casa de ouro, uma casa de feno e assim por diante. Ou seja, a fé vai se solidificar em cima daquilo que Jesus é e aquilo que Jesus falou. Porque aquilo que Jesus falou é aquilo que Jesus é. Né? Aquilo que ele pronunciou é aquilo que ele viveu. Aquilo que ele não só viveu, mas como ele é. Entendeu? Então, não é um destino. Um destino como algo futuro, mas como algo já estabelecido nas nossas existências. Quando cremos dessa forma, o caminho a ser seguido, ele passa a ser um caminho de justiça.
Porque nós fomos comprados por um preço, não para vivermos nos culpando pelos pecados, que é o descumprimento da lei, mas para, ao invés de nos culparmos pelos pecados que cometemos, né, ele não domine nosso ser, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, o pecado, embora tenha conta do nosso corpo, em muitos casos, ele não nos define. Ele não nos define. Porque a gente não caminha o caminho em função do pecado. Nós caminhamos no caminho em função da justiça, em função daquilo que Jesus fez por nós. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E é o amor dele para conosco que quebrando o nosso coração em direção ao mundo. E assim a gente pode amar ao mundo, assim como Deus amou o mundo. E mesmo Deus detestando o pecado, Ele ama o mundo. Assim também, todos nós devemos amar o mundo, mesmo detestando o pecado. Mas o pecado não é simplesmente aquilo que fazemos, mas é aquilo que somos. Então, se nós formos detestar o pecado que nós somos, então nós vamos colocar as pessoas que Deus morreu por elas como inimigas. Certo? Em certo sentido, tem até razão, porque nós éramos inimigos de Deus. Porém, Ele nos reconciliou, nós estamos ainda fracos, ainda mortos em nossos delitos e pecados. Ele já nos reconciliou, Ele já nos vivificou juntamente com Ele. Então, para que serve a pregação? A pregação serve para informar que essas pessoas são regeneradas no sangue de Jesus. Essas pessoas, a partir do momento que elas começam a conhecer Jesus, a consciência dela começa a criar nela uma consciência de filho, e não de escravo, e não de bastardo, mas de filho. E a consciência de filho na pessoa que faz com que ela caminhe no caminho de Deus. Não o contrário. As pessoas pensam que é pelas obras que se alcança a fé ou a salvação. Não. É pela fé que as obras ganham significado e fruto. Certo? Sem a fé, toda a obra é como um trapo de imundícia. Vejamos só, o apóstolo Paulo diz que, ainda que eu dê meus bens para os pobres, se dê meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me servirá. Nada, é inútil. Porque o que eu faço na minha exterioridade não é em todos os casos que reflete aquilo que eu sou por dentro. Porque aquilo que eu sou por dentro pode ser contrário àquilo que eu faço. Jesus fala sobre os fariseus que eles usavam roupas e faziam orações longas, não por causa que estava pensando na viúva, na pessoa necessitada, mas por causa do seu amostramento para ganhar mais dinheiro, coisa do gênero assim. Era mais coisas estereótipas. E Jesus não olha para coisas estereótipas. Deus olha para as intenções do coração. Porque é lá onde mora a verdade. A verdade não se expressa naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente não vê. A pessoa pode doar todos os seus bens para os pobres. Você não sabe qual será a sua intenção. Você vê muitos ricos fazendo isso. Mas, às vezes, as suas intenções não são boas. Ah, não, mas ele tem um orfanato, ele faz uma obra de caridade. Beleza, isso é bom. Na realidade prática, é uma coisa muito boa. Mas não é isto que conduz à salvação. Não é. É a motivação por trás daquilo. E outra coisa, além da motivação, o estado de ser. Primeiramente, ser uma nova criatura. E a motivação é: eu recebi graça, dou graça. Eu recebi favor de Deus, vou fazer favor. Eu vou imitar o meu pai. A motivação tem que ser essa.
Se não for essa, toda obra de justiça é como um trapo de imundície, porque ainda é baseado na inveja, na ganância, em todos esses princípios maldosos. É sempre princípios diabólicos, né? Foi por causa destas condições, dessas coisas, que o diabo caiu. Então precisamos ter cuidado. Porque tudo aquilo que é elevado entre os homens, Jesus disse, é abominação diante de Deus. Ou seja, de acordo com os profetas, Deus vem estabelecer juízo contra todos os montes elevados, sobre todos os olhos altivos, ou seja, sobre todos os soberbos e arrogantes, sobre todos aqueles que pensam que são alguma coisa. É sobre esses que o julgamento vem. Não pense que é uma pessoazinha ali, uma pobrezinha, coitada, que vive na condição de pobre, coitado, não porque quis ser assim, mas por causa do mundo mau. É por isso que diz que bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Né? Porque eles vivem pelas circunstâncias do egoísmo de outros. Eles não estão ali por causa de si mesmos, mas por causa do egoísmo deles. Alguém pode dizer assim, não, mas ele não quer trabalhar. Aí o detalhe é que dentro da cabeça das pessoas, existem princípios, existem frustrações, existe um monte de coisas. Alguns poderiam, não estou dizendo que não podem, mas pode olhar simplesmente para as exterioridades, não enxergar o que está no coração. O olhar de Deus é esse. Fora disso, não é olhar de Deus, é olhar da nossa própria vaidade. Continuando aqui no texto. Infelizmente, o que a maioria das pessoas parece pensar é a primeira coisa, dependendo exclusivamente do escrito de Paulo. Basta ler os versos citados por ele, para aquele que defendem a oferta de uma salvação instantânea, livre e irrevogável, obtida através de uma fé sem obras. Ele simplesmente acredita e confessa Jesus como Senhor e pronto. Você já é salvo. E você não pode perder sua salvação. Desde que você foi predestinado, ressuscitado, justificado, glorificado e sentado nos lugares celestiais em Cristo. De modo que nada pode separá-los do amor de Deus. Pode-se corroborar que praticamente tudo os versos citados são a partir dos escritos de Paulo, não de Jesus. Com esta afirmação, vejamos, ele sempre coloca o que Paulo disse como se fosse uma revelação à parte. Né? Como se Deus tivesse morto, e se o que os apóstolos falassem depois não valesse nada. Porque, primeiramente, muitas das coisas que foram faladas pelos apóstolos não foram faladas por Jesus. Mas os apóstolos entenderam e pelas escrituras discerniram o que Jesus estava falando. Um dos assuntos é sobre nós sermos casa de Deus, é o que eu sempre falo. É um assunto que, se eu olhar no Velho Testamento, não existe. Porém, os apóstolos, não só Paulo, mas também o apóstolo Pedro, fala que somos santuário de Deus. Jesus falou sobre isso. Ele só dá uma referência de que ele é o templo. Ele não disse que a gente é o templo. Ele disse que ele é. Então, se for analisar por essa ótica que esse cidadão está falando, então a gente vai abolir muitos dos escritos de Paulo, muitos dos escritos de Pedro, Tiago, até Tiago também, não. Tiago é mais assim, mais próximo da ideia dele, realmente. Coisa que não é. Certo? Porque, observa, o dom e a vocação de Deus são dados sem arrependimentos. É irrevogável. Deus não se arrepende de dar. É a visão extraordinária do apóstolo Paulo.
O dom e a vocação de Deus são dadas sem arrependimento. Se ele te salvou e pronto. Ah, salvo uma vez, salvo para sempre? Salvo uma vez, salvo para sempre. Isto não significa dizer que a pessoa que foi salva para sempre possa se corromper. Porque é o que as escrituras ensinam. A pessoa foi salva uma vez, salvo para sempre. Certo? Porque a salvação não é dependente da pessoa e das obras da pessoa. Mas quando essa pessoa que foi salva, ela se rebela, o escritor de Deus fala o seguinte: depois de termos recebido o conhecimento, pecarmos voluntariamente, já não resta sacrifício pelo pecado. As pessoas pegam essa parte, aí colocam todos os pecados, todos os pecados que existem no mundo, dentro dessa frase. Mas não é isso, você tem que ler o contexto. São 3 especificações que o escritor de Deus fala. Vou ler para vocês. Hebreus 11. Vamos lá. Hebreus 10, aliás. Ó, do 10, 26 ao 31. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários, ou seja, Satanás. Adversário é Satanás. Ou seja, as pessoas que se tornaram satanases. Sem misericórdia, ele bota o exemplo da lei. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Jesus fala uma coisa: todos os pecados que são cometidos entre os homens aqui na terra, todos, pode ser o mais terrível que você ache, são passíveis de arrependimento e de perdão. Porém, há um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, este não tem perdão nem agora nem nunca. Ou seja, não se pode pegar esse texto, colocar na mentalidade religiosa e atribuir esta sentença a todos os pecados. Por quê? Porque só existe pecado digno de condenação, nessa perspectiva, o de rebelião contra a obra de Deus. Que a obra de Deus é Cristo, de acordo com o escritor apóstolo João. A obra de Deus é Cristo. Então, as obras não justificam e nem condenam. Mas as motivações do coração, sim. Por quê? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você se rebela contra ele. Quando você profana o seu sangue. Aí vamos dizer o seguinte, essa é a carta que o rapaz aqui escreveu. Essa é uma profanidade contra o Espírito Santo. Porque ele anula totalmente a cruz. Ele é como se a cruz não tivesse valido nada. Ou então como a cruz fosse apenas uma porta de entrada a um judaísmo. Tipo, ele abriu a porta para que nós entrássemos num judaísmo uma parte. Para
continuarmos a lei de Moisés, porque a lei de Moisés não foi desfeita na cruz, Jesus não revogou a lei, nós estamos debaixo do sacerdócio levítico, porque se faz revogação de lei, quando se muda sacerdócio, claro, de acordo com os hebreus. Então, sim, de fato, Jesus, a salvação é pelas obras, então a lei de Moisés continua em vigor, e toda a cristandade estão errados, porque deveriam guardar o sábado, não o domingo, porque o domingo não é um princípio cristão, e sim, o princípio babilônico, da Igreja Católica e de outras heresias à parte. Eu não estou colocando no domingo também não, tá bom? Mas colocando aqui como um exemplo aqui. Então, exclui-se o domingo, para muitos cristãos guarda o domingo, e guarda apenas o sábado, circuncide a criança quando nascer, o corte prepúcio, certo? Porque você é cristão, mas você tem que se tornar um judeu de fato para poder continuar no caminho de Jesus, porque é pelas obras, não pela fé. O que Jesus fez não anula nada da lei, continua sendo pelas obras. Não é para tirar nada cerimonial, porque a lei é um conjunto. Não existe lei cerimonial, lei moral. Não existe, é uma lei só. É uma lei só. Não vemos eles falando que existe duas tipos de lei. Não. É uma lei só, é uma carta magna só. Se você vai revogar um lado, você se torna culpado. Pronto. Tiago fala isso. Se você é cumpridor só de uma parte e não de outra, você nega a lei todinha, então você se torna pecador. Então você continua cagado. Certo? Então se você quer obedecer a lei por completo, então anule a cruz. Paulo disse, aqueles que querem se justificar pela lei, da graça, caíram. Já que esse rapaz não aceita o escrito de Paulo, então ele já caiu da graça. Ele não é salvo pela graça de Deus, o favor de Deus. Ele é salvo pelo mérito dele. É claro, se é pelo mérito dele, ele não vai ser salvo. Porque de nós mesmos não temos condição de agradarmos a Deus. Não tem como agradar a Deus. Porque só agradamos a Deus mediante a fé e não mediante as obras. Olha aqui os hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não agradamos a Deus pelo que fazemos, mas agradando a Deus pela fé que temos nele. E fazendo as coisas, as obras boas, né? Não para sermos justificados, mas porque já somos justificados. Já faz parte da nossa natureza. Amor não é o que devemos fazer, mas o que somos. Nós não nascemos da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Deus é amor. Então aqueles que são nascidos de Deus são como Deus. São como Deus. Porque assim como o vento sopra onde quer, assim são todos aqueles que são chamados filhos de Deus. São semelhantes a Deus. Não tem destino. Vai para onde quer. É livre, é liberto. Ninguém o impede. No entanto, ele tem uma consciência extraordinária. Embora não vivendo debaixo da moral, da ética, ele está para além da ética, para além da moral, mas vive como filho de Deus na realidade contemporânea. Sempre negando-se a si mesmo, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usou essa condição para se colocar como Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e se colocou como escravo e morreu nessa condição para que por causa da sua sendo rico se fez pobre. Isso é a situação do apóstolo Paulo, tá bom? Então esse rapaz não é aquele nada que eu tô falando aqui.
Ele sendo rico se fez pobre para nos tornar rico. Ou seja, ele sendo em forma de Deus se fez em forma de escravo para nos levar à condição de sermos a imagem e semelhança de Deus. É isso que quer dizer. Nos elevou. Continuando aqui. Mas, como descrito pelo Senhor Jesus, para ser salvo, não é suficiente para caminhar através da porta, pelo batismo e um novo nascimento. Quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso significa entrar no reino espiritual de Deus. Mas você também tem que andar o caminho da obediência até o fim para chegar ao destino desejado e entrar no reino do céu, ou a vida eterna. Nem todos que me dizem o Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então a salvação obtida somente pela fé e sem as obras. Então a salvação obtida somente pela fé, sem as obras, como indicado por epístolas de Paulo, ou é por meio da fé acompanhada pelas obras, como indicado pelos ensinamentos de Jesus registrados nos evangelhos e como confirmado pela epístola de Tiago. Aí colocou bagaça aqui todinho, né? Primeiramente, nascer de novo. O que é nascer de novo? É morrer. Como é que você nasce de novo? Vamos usar o que eu falei de vai ser necessário voltar ao ventre da mãe para de novo nascer? Não. Nascer de novo precisa-se morrer por inteiro. Morrer por inteiro. Como morrer por inteiro? É deixar toda essa bagaça que ele está dizendo aqui, que é o que justifica como a cooperação da fé, para lá. Deixar aqui, ó. O forte não confia na sua fortaleza, na sua força. O sábio não confia na sua sabedoria. Tá vendo? Morrer é aniquilar a sua meritocracia. Morrer é tirar de você toda aquela presunção de se achar tão poderoso que pode alcançar a salvação. Pelos seus méritos, pelas suas obras. Mas você vai dizer, não, mas eu tenho fé e eu consigo. Essa fé só vai te levar à condenação. Porque é uma fé não produzida pelo Espírito Santo em nós, mas pela presunção de se achar tão poderoso que pode cumprir a lei, pode fazer, que vai ser salvo pelo andar dignamente, tá? Vai ser justificado não pela graça, né, mas pelas obras. As obras te dão créditos diante de Deus a ponto de você no dia do juízo reclamar: Senhor, Senhor, não fizemos grandes milagres em teu nome. Senhor, Senhor, não fizemos tantos prodígios, ajudamos os necessitados. Nós ajudamos, sim. O Senhor está dizendo aqui uma coisa a gente, mas a gente ajudou. Nós cumprimos os seus mandamentos. E, na realidade, esta exposição é falaciosa. Porque se você servir a Deus por causa desses méritos, para ter estas coisas, para ter o que dizer diante de Deus, então você está condenado. O apóstolo Paulo, de novo, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que por a lei nenhuma carne será justificada. Pela lei, nenhuma carne será justificada. Logo, como o homem vai ser justificado, se pela lei não? É só mediante a fé. Salvação, a graça,
salvação, né, não é pela fé, é pela graça, mediante a fé. Nós somos salvos pela graça, não pela fé. Porque às vezes a gente confunde fé com expectativas. A expectativa de ter alguma coisa, de alcançar alguma coisa. Mas a fé não é a expectativa que você tem, mas a confiança naquele que falou. É confiar naquilo que ele disse. É confiar naquilo que Deus falou já. Está falado. O que Deus falou está falado. Confiar em Deus é isto. Crer em Deus. E essa fé, ela gera em nós conhecimento. A fé não simplesmente gera esperança, mas a fé gera conhecimento. O que gera esperança são as tribulações, são as perseguições, o que gera esperança. A fé gera conhecimento. A fé gera conhecimento. Então, como eu entro no reino de Deus? Quando o reino de Deus entra em mim. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus não vem com visível aparência, não pode dizer está ali ou ali, é mentira. O apóstolo Paulo, de novo, disse: o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Ou seja, só se pode entrar no reino de Deus se o reino de Deus entrar em vós. O mundo não pode receber porque não o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O reino de Deus é o Espírito Santo entronizado em nós, é o Pai entronizado em nós. E assim a gente pode voltar para casa, porque já nascemos daquele que é de lá. Nós voltaremos para lá. Então, entrar no reino de Deus é voltar para casa. Mas você também tem que andar no caminho da obediência até o fim para chegar ao destino. Desejar de entrar no reino dos céus, ou a vida eterna. Né? Quem perseverar até o fim será salvo. Não é perseverar na perspectiva de um lugar de culto. Não é perseverar em uma obra, fazendo obras. Não. As obras são boas? É claro. Você frequentar uma denominação é bom. Nem todas hoje, né? Mas é bom, não é errado. Errado é só muitas vezes os ensinos. E a exposição de que aquele lugar é santo. É tudo errado isso aí. Mas você vai em um lugar, ouvir a palavra, aprender para viver, é muito bom. Mas a obediência a Deus é crer que Jesus Cristo é o meu Senhor. E que eu não tomo mais decisões por mim. As decisões quem toma é o meu Senhor. E o que ele já fez por mim já é a garantia máxima. A salvação é tudo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é seremos sarados, nós fomos sarados. Certo? Nós somos justificados quando Deus disser que a gente está justificado. Entendeu? Presta atenção. Não é quando eu pratico uma obra que vou ser recompensado por ela, mas quando Deus disser que eu vou ser recompensado. É por isso que aqueles que fazem o bem poderão ser salvos? Sim, mas não pelo bem praticado, mas pelas motivações do coração. Aqueles que eu posso falar o seguinte, ó. Vamos lá. Romanos 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado
pelas obras, ele tem do que se gloriar. Veja só. A pregação do apóstolo Paulo é sempre que a gente tem que olhar para nós mesmos e reconhecer as nossas misérias. Então ele diz, ó, se Abraão foi justificado por meio de obras, ele tem do que se gloriar. Então esse rapaz que escreveu, ele tem do que se gloriar, se é por meio de obras. Então ele vai chegar no dia de Deus e dizer, Senhor, Senhor, não praticamos isso e aquilo outro. Então, certo? Então ele vai chegar diante de Deus com uma conta, uma lista. Senhor, ó, eu fiz tudo isso aqui, ó. Eu comprei item por item. Você não pode me jogar no inferno, não. Ó, comprei o contrato. Comprei o contrato. É mais ou menos assim que as pessoas analisam a sua salvação. Elas nos expõem isso. Mas isso é o que aparece na interioridade. Achando que por os méritos serão salvos. Porém, não diante de Deus. Porém, não diante de Deus. Ou seja, Paulo disse, ó, certo, se ele for justificado pelas obras, beleza. Ele pode até se gloriar por isso. Mas não diante de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. E toda a nossa justiça é como um trapo de imundícia. A maior justiça que a gente pode fazer ainda é impura, é imunda, é contaminada pela carne. Certo? Então, pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou por justiça. Veja só. Tiago faz uma leitura desse texto que eu vou fazer outro vídeo. Todos esses dois detalhes. Só esse as duas cartas para a comparação. Tiago usa esse texto e ele muda alguns acontecimentos. Ele coloca o fato lá de ter Abraão matar o filho como o que justificava e não o crer dele em Deus antes mesmo de tudo acontecer. Porque o que o apóstolo Paulo fala é antes de tudo acontecer. Antes de tudo acontecer, ele creu antes. Ele creu que Sara ia ser mãe de filhos. Ele creu que esse filho teria uma nação. Ele creu que apesar da sua condição e impossibilidade de ter filhos, ele ia ter filhos. Três e mais, né? Vamos parar nas três. E depois que o filho nasceu, ele ainda creu em Deus, porque Deus pediu o filho e ele levou sem replicar. Então ele creu contra a própria esperança. O apóstolo Paulo me fala isso. Esse rapaz não considera o filho do apóstolo Paulo, então. Mas o apóstolo Paulo diz que ele creu contra a própria esperança. A esperança era que Isaac será chamado por descendência. Isaac. Creu. Ele creu também que da sua descendência, ou do seu nome, ou da sua descendência, seria bem de todas as famílias da terra. Todas. Todas. Veja a tamanho da fé dele. Isso é tão verdade que hoje nós estamos aqui falando sobre esse homem. Ele não está isolado em uma cultura. Ele foi disseminado dentro do planeta. Veja só. Esta é a fé. Aí o que diz mais aqui, ó. Ora, aquele que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas e sim como dívida. Ou seja, se o rapaz acredita que a salvação é pelas obras, então ele vai chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu cumpri tudo o que o Senhor disse, então eu mereço ser salvo. É isso. Mas se a pessoa com essa mentalidade, para o céu, ele vai ser condenado. Porque
independente da sua obra de justiça, você ainda continua sendo pecador. Vejam o que o escritor Salomão escreveu. Não há nenhum justo sequer que só faça só o bem e não peque. Então, se você acredita que vai ser salvo por meio das obras, então você está lascado. Porque você peca. Você só faz o bem? Não. Você também comete pecado. Então você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Entendeu? Mas, ó, mas, mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Uma pessoa não faz uma obra, não trabalha. Porém, ele crê que Deus é Deus. Ele crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. Ele crê que o que Jesus padeceu na cruz foi para que ele pudesse ser salvo. Mesmo ele sendo um pecador terrível, mesmo ele sendo o pior inimigo de Deus, mesmo ele sendo um Paulo, ele creu. E esse fato de ele crer, lhe é atribuído como justiça. Quando você crê em Deus, a natureza de Deus começa a penetrar em você. E você começa, sem esforço, a vivenciar aquilo que Jesus falou na sua própria existência. Não como um mandamento exterior, mas como um princípio de existência. Mas como um caráter e não simplesmente só caráter, mas como Deus em nós. Nós em Deus. Encarnado e numa unicidade. E assim a gente pratica o que é de Deus. Praticamos a vida de Deus agora. Não por mandamentos, mas porque estamos unidos a Deus. O apóstolo Paulo, de novo, diz que aquele que se une ao Espírito de Deus se une com ele. Certo? Então, é o fato de eu crer em Deus que justifica, e não a obra que eu faço. Não mais a fé sem obra é morta. É uma afirmação verdadeira, não é tão falsa não. Porém, a interpretação que se dá disso é que as obras têm mais validação e comprovação da fé do que propriamente a obra. Vamos lá, vou explicar. Eu já disse, prova a tua fé sem as tuas obras. E eu provo a minha fé pelas minhas obras. E o que Tiago coloca como obras? Outro ponto que precisa ser analisado. Ele não coloca a lei mosaica por completo, ele coloca algumas coisas específicas. Ele coloca o quê? Ajudar os órfãos, as viúvas, ajudar o irmão que está sem roupa, a deixar de ficar orando. Olha o que o Tiago ensina. É muito importante também, a carta de Tiago é muito boa. Ele ensina que as pessoas, em vez de ficar orando, pratiquem. Porque ele diz, ó, se o irmão vier até você, com falta de comida, de roupa, isso. Aí você diz, vai em paz. Deus proverá, Deus vai te ajudar. Uma oração, uma palavra de bênção, uma palavra positiva. E não lhe der as coisas necessárias para o corpo, não serve de nada. O que Tiago está falando é que na prática da vida, se as obras não demonstram
A fé que a pessoa tem não é fé do evangelho. É o mais importante também. Existe fé em outras coisas. Mas a fé que a pessoa tem não é a fé do evangelho. Porque a fé do evangelho é a fé da partilha, é a fé da comunidade, é a fé do partir do pão, é a fé da dar a sua vida em favor do outro. Então, em certos pontos, eles dois se diferenciam, Tiago e Paulo, sim. Mas em outros pontos, eles se ligam. E é muito bom ter essas contrariedades na Bíblia, Tiago e Paulo, porque nos ajuda a ter uma percepção maior do que a deles. Maior por quê? Porque a gente não prega apenas uma fé subjetiva, mas que também introduz a pregação de boas obras. Mas a introdução de boas obras não é para salvação. É o que é o erro completo. Não fazemos obras para ser salvos. Obras. Obras são frutos de quem somos. E se as nossas motivações estiver alinhada com as nossas obras, aí sim, porque não pode também falar, pode falar. Porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor nenhum. Ou seja, nem a lei, nem o fato de eu não viver debaixo da lei, não tem valor absolutamente para nada. Porque o que realmente importa é viver no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como é viver no amor de nosso Salvador Jesus Cristo? É sentir que está agraciado por Deus e porque está agraciado por Deus, se acha indigno de julgar qualquer um. Se acha indigno de condenar qualquer um. Se acha impossibilitado de ser orgulhoso, prepotente. Pelo contrário, por causa que foi agraciado sendo mais pecador, como Jesus disse, uma pessoa deve 100 outro 50. Um pecava mais, o outro pecava menos. Os dois foram perdoados do mesmo jeito. Qual será mais grato? Aquele que tinha pecado menor ou aquele que tinha pecado maior? Aquele que tinha pecado maior. Então, essa pessoa aqui, e ele faz essa exposição, porque a mulher foi lá e beijou os pés dele, lavou os pés dele com lágrimas, ungiu sua cabeça com óleo, com seus pés com óleos. Ou seja, ela praticou um bem para ele, porque tinha recebido dele. Tinha recebido dele uma coisa que a lei de Moisés não dava. Perdão. Pecou, morreu. Então ela se ajoelhou e beijou os pés de Jesus, por causa de um bem que Jesus fez. E sabemos que quando Jesus morreu, ele disse que nós fazemos parte dele. Então qualquer um que faz bem ao próximo está fazendo bem a Deus, está fazendo bem a Jesus. E quando a motivação disto é porque você foi agraciado pelas graças, as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, a fé coopera com a obra. Ou, ao contrário, a obra coopera com a fé. Vamos lá, outro cor aqui. A vontade do Pai. Essa parte é bem interessante. Qual é a vontade do Pai? Fala aqui, ó.
Vamos lá. Mas vocês também têm que andar no caminho da obediência até o fim, para chegar ao destino desejado e entrar no reino dos céus, com a vida eterna. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Qual é a vontade do Pai que está no céu? Jesus falou, os apóstolos explicaram, Jesus explicou, todos explicaram. A vontade de Deus é que haja paz, união. Que haja paz, união. E que todos nós aceitemos Jesus como nosso Senhor. Não é apenas uma afirmação, mas é uma aceitação de Jesus como nosso Senhor, como nosso dono, como nosso Senhor. Veja aqui, ó. A obra de Deus é esta: que criar naquele que ele enviou. A obra de Deus é esta: que criar naquele que ele enviou. Então a gente vê muitas palavras em a obra de Deus é isso. Não, a obra de Deus é crer naquele que ele enviou, em Jesus. Como é que crer em Jesus? É crer nos escritos proféticos a respeito de Jesus. Por que crer nos escritos a respeito de Jesus? Porque os escritos mostram o que ele veio fazer. E o que ele fez. O que ele falou é o que ele fez. Quando você vê lá em Mateus, ele dá aquela mudada na lei, ele não está mudando a lei. Ele está nos fazendo enxergar quais foram os motivos da lei. E o princípio, o apóstolo fala isso, o apóstolo Paulo fala isso, que a lei tem como base essencial o amor. O fundamento da lei, ou de qualquer lei, é o amor. Por quê? Porque é para gerar uma boa convivência, gerar um bom relacionamento entre os homens, ter toda essa organização. Então, para que tenha essa organização, qual a base? Amor. Porque o amor é o que traz paz e união. Certo? Então, o princípio elementar de todas as coisas é o amor, assim como Deus é amor. Então, crer na obra de Jesus. Crer na obra de Jesus é crer naquilo que ele fez. Ele morreu pelos nossos pecados. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Ele arrancou o pecado da humanidade em um dia só. Ele desfez o pecado em um só dia. Em um só dia ele estabeleceu justiça. Ele foi plantado na terra. E em lugar de faia crescerá multa. Em lugar de cipreste, né? Crescerá... me esqueci. Os profetas falando. Leia os profetas. Jesus veio fazer foi o que os profetas falaram. Eu estabelecerei um novo conceito com vocês. Eu introduzirei a lei no seu coração. E nada, nem ninguém poderá tirar vocês da minha mão. Porque a menos que alguém possa invalidar o dia ou a noite, aí sim vocês podem acreditar que vocês não são mais meu povo, disse o profeta Jeremias. Leia o 31, 32, 33. Leia. É o que o apóstolo Paulo fala. Nada nos separará do amor de Deus. Nada nem ninguém. Uma vez salvo, salvo para sempre. Qual a condição de perdição? É quando a pessoa que foi abençoada
se faz amaldiçoada por negar a bênção que recebeu, negando a obra de Deus manifesta em Jesus. E a obra de Deus não é simplesmente o que Jesus falou, mas o que ele viveu. Jesus é a boa nova. Quando Paulo fala sobre isso, ele fala: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Não é? Deus estava em Cristo instruindo o mundo. Instruindo, falando, não. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. É o que Jesus fez. O que ele falou condiz com o que ele fez. Então, o que ele fez é a validação da nossa salvação. Eu olhando para a terra não vi nenhum justo, ninguém. Então, o meu próprio braço me trouxe a salvação. Ele saiu, ele vestiu roupa de justiça, de salvação. O meu servo, a quem escolhi. Profetas, vamos lá para os profetas. Vamos para os profetas. Este me será como um santuário. Este me será como um santuário. E a glória de Deus encheu o templo. E ele disse: esse é o lugar do meu trono, onde estabeleci a planta dos meus pés. Esta casa lhe servirá de modelo. Tudo isso são profecias concernente a Jesus. Tudo Jesus. Vocês leem as Escrituras porque pensarem nela a vida eterna. E esquecem que elas testificam de Jesus. Então, vocês olham para as Escrituras em busca de vida eterna, em vez de olhar para Jesus, que é a vida eterna. Os judeus, porventura, pecaram para poder cair? Não. Mas por causa da sua incredulidade, caíram. Por causa disso, nós adentramos a esta graça. Paulo falou isso. Então, continuar aqui na leitura, que ainda falta um monte de coisa aqui, né? Vai ficar uma hora aqui. Vou ler todo aqui e depois dar uma exposição mais rápida. Esta salvação obtida somente pela fé e sem as obras, como indicado por epístola de Paulo, ou é por meio da fé e acompanhada pelas obras, como indicado pelos ensinamentos de Jesus, registrado nos evangelhos, e como confirmado pela epístola de Tiago. Quem é para ser acreditado, então? Aquele que disse: se com tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Não será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Ou aquele que disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Você pode se considerar salvo para sempre, pelo simples fato de terem atravessado a porta por ter acreditado e confessado, ou para chegar ao destino na verdadeira salvação, você deve preservar até o fim, seguindo o caminho do Senhor. Quem é para ser acreditado, então? Aquele que disse: porque pela graça e salvo, mediante a fé, isto também de vós é dom de Deus, não vem das obras, para quem disse gloria, ou aquele que disse: é na verdade, é na vossa perseverança que ganharei as vossas almas. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Nem todo o que me disse Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Você acha que ter obtido perdão dos seus pecados passados para receber o Senhor e assim ter nascido do reino de Deus, você é garantido a entrar no final do reino do céu, como afirma o apóstolo Paulo? Ou será que você finalmente entra no reino do céu dependendo não só sobre o que o Senhor fez por você na cruz, mas também no que você faz para Ele e para os outros, como indicado pelo próprio Senhor e os apóstolos que foram ensinados por Ele pessoalmente?
Ou o que é salvação, então? É simplesmente atravessar uma porta e você está no reino de Deus para sempre? Ou é atravessar pela porta a fim de também caminhar o caminho para chegar ao destino desejado? Se fosse apenas o primeiro, Paulo estava certo, mas Paulo não nos ajuda e Jesus estava errado. Mas se é o último, então é Jesus que está certo. E se é Jesus que estava certo, então nossas obras são cruciais para a nossa salvação. E se nossas são cruciais para a nossa salvação e para entrar no reino dos céus, então Paulo que estava totalmente errado. Porque também disse Tiago, fé não salva ninguém. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A fé, se não tiver obra, por si só está morta. Todos podem tirar suas próprias conclusões, mas uma coisa é certa. No último dia, nós não vamos ser julgados de acordo com os ensinamentos de pessoas que viveram em nome de Jesus, mas com uma mensagem diferente. Mas apenas pelas palavras que Jesus falou, quem me imitar e não receber as minhas palavras, tem quem a julgue a própria palavra que tem proferido. Esta o julgará no último dia. A quem devemos seguir, então? Paulo ou Jesus? Eis a questão. Paulo ou Jesus? A quem devemos seguir? Vejamos que ele coloca aqui um paralelo. Ou Paulo ou Jesus, não pode ser os dois. É claro, ele está certo. Só Jesus. Mas o que aprendemos de Jesus veio por meio do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi uma pessoa que o próprio Jesus escolheu a dedo, dizendo, este é para mim um vaso escolhido. Então, se eu não der credibilidade ao que Paulo, pode ser que ele esteja errado em alguma coisa? Pode, ele é um homem, ele tá. Todos podem estar errados. Assim como o Tiago também pode estar errado. Assim como Pedro pode estar errado. Todos. Todos. Mas, eu preciso acreditar numa coisa. Se o próprio Jesus disse que ele era o vaso escolhido, que fez uma obra extraordinária de Paulo, que deu um dom maravilhoso de conhecimento extraordinário para Paulo, e que por meio dele, de Paulo, todos nós ouvimos o Evangelho. Eu vou jogar Paulo para fora, escanteio. Ou tentar entender o que o apóstolo Paulo está falando. Ou tentar entender o que Jesus está falando por boca do apóstolo Paulo. Porque o que Jesus ensinou não foi tudo. Não foi tudo. A própria Escritura fala. Fala que Jesus olha o Atos. Jesus começou a ensinar aquilo que está registrado nos evangelhos, mas ele não parou ali. Ele continua nos Atos ensinando mais coisas. Ele continua ensinando. Jesus não parou nos Atos dos Apóstolos. Ele continua ensinando a sua igreja até hoje. Jesus está vivo. Está vivo na sua igreja. Está vivo no céu e dentro da sua igreja. Porque somos co-participantes dele, nós somos unidos, nós temos o mesmo Espírito, nós estamos unificados a ele. Então, se eu rejeitar o apóstolo Paulo disse, estou rejeitando ao que Jesus disse sobre o Paulo. É claro que o próprio Paulo disse que os crentes de Bereia eram mais prudentes, mais sensatos que os outros. Porque tudo que eles falavam, eles olhavam nas Escrituras. Então, esta é o nosso... Bota Paulo e medir Paulo na estatura de Jesus. O que Paulo poderia estar falando errado? Você olha a medida de Jesus.
Ah, mas Paulo falou coisas que Jesus não falou. Mas o Jesus estava em Paulo. Mas ele mudou algumas coisas aqui. Mas Jesus estava em Paulo. Jesus está na sua igreja. O nosso dever é entender Jesus. Não só entender Jesus como um entendimento, como um conhecimento, mas vivenciá-lo. Você está vendo o Evangelho? Lê o Evangelho? Procure viver o Evangelho. Mas a única forma de você viver o Evangelho é quando você crê que Jesus é o Senhor. É colocando Jesus como seu Senhor. Porque confessar Jesus como Senhor não é uma exposição de palavras, mas sim de vida. Porque é isso que muda. Acho que talvez seja isso que o Tiago está falando. Que a fé das pessoas está apenas na subjetividade. Mas fé do Evangelho não é uma fé de subjetividade, simplesmente. Nem a oração é uma coisa de apenas soltar palavras no ar. É uma coisa de vida. Olha a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele está expondo o que é. Ele não está fazendo mais nada do que não é. Pai Nosso que está no céu. Deus está no céu. Ou no céu. Ele está permeando todo o universo. Tudo que existe. Santificado seja o teu nome. O que eu estou dizendo? Ele é santo. Venha a nós o teu reino. É para preencher aqui a realidade? Não. Preencher o nosso coração. Quem perverteu foi a gente. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade aonde? Aqui no meu coração. Né? Assim como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dá? Me dá hoje. Não, nos dá. Hoje. Santificado. Mas nós ficamos céu, santificado seja o nome. Venha a nós também. Você é feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que ele disse? Porque eu perdoo, eu mereço perdão? Não. E é só quando eu oro dessa forma que Deus me perdoa? Não. Ele diz que quando a gente perdoa, a gente está sendo perdoado. Jesus disse que quando a gente exerce misericórdia, a gente está se colocando debaixo da misericórdia. Jesus disse que quando a gente não julga, a gente está nos poupando do julgamento. Ou seja, a oração não é apenas uma exposição de palavras, mas uma realidade de vida. Certo? Então, o que o irmão falou, ele se equivocou bastante aqui, falou muitas besteiras. Falou muitas besteiras porque ele dissociou, ele excluiu o apóstolo Paulo de tudo aqui. Tudo. Veja só, é claro que o que Paulo escreve também é distorcido do outro lado. Quem é para se acreditar, então? Aquele que diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Olha só, as pessoas usam essa palavra como uma palavra mágica. Creu com o coração, confessou aqui na igreja, na fé dos outros, então Deus confessar, Deus seus anjos, não sei o quê. Não é assim, não é isso. Você creu com o coração e começou a viver de acordo com o Senhor, então é isso que é o confessar Jesus como Senhor. Porque confessar não é dizer. Mais claro do que isso não existe, observa. Jesus disse, o pai chama o filho, vamos para a lavoura, vamos trabalhar. Chamou os dois filhos. Aí um deles disse, não vou. O outro disse, eu vou. Aquele que disse que não ia, foi, aquele que disse que ia, não foi. Qual foi o que fez a vontade do pai? Quem disse que ia ou aquele que disse que não ia?
Ou seja, não é o ato de falar alguma coisa que vale, é o ato de ser, de viver. Entendeu? Então, confessar a Jesus como Senhor não é ficar Senhor Jesus. Não. É amando, perdoando, sendo misericordioso, concedendo o bem, sendo compassivo, sendo generoso. É colocar Jesus como seu Senhor. Não é apenas um ato de afirmação. Senhor Jesus, me abençoa. Obrigado, Jesus. Ficar, Jesus, aqui, vou comer o pão em nome de Jesus. Tu quer em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Não. Fazer tudo em nome de Jesus. Dando por ele glória, graças ao Deus Pai. Como é que eu faço isso? Dizendo, Jesus aqui, Jesus acolá, Jesus aqui, Jesus acolá. Não. É vivendo de acordo com o seu espírito. Quando o pão vem para minha mão, o que eu faço? Reparto o pão. Quando eu sou ofendido, eu perdoo. Viver de acordo com o seu espírito. Se não for assim, não é evangelho. Não é. Então, o que o apóstolo Paulo disse? A salvação é pela graça, mediante a fé. Ou seja, eu tenho fé não para alcançar alguma coisa. Eu tenho fé para me tornar aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou não por causa da minha vontade de ser, mas por causa que Jesus Cristo me fez ser aquilo que na realidade ainda não sou, mas já sou, mesmo que não esteja aqui no vida real. O que é que nós somos? Nós somos filhos de Deus. Mas, o Tiago disse, olha o que o João disse, mas ainda não sabemos o que devemos ser. Nós somos filhos de Deus, mas não sabemos o que ainda iremos ser. Ou seja, nós já somos, mas não sabemos o que devemos ser. E na Apocalipse diz que, ao que vencer, será chamado filho de Deus. Dentro dessas duas exposições de João, que é tanto aqui no João como em Apocalipse, no João, há duas coisas que precisam ser entendidas. Nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Nós somos incluídos na natureza de Jesus. Então, nós somos filhos. Assim como Jesus participou da nossa natureza humana, nós agora participamos da natureza de Jesus. Mas no final de das coisas, a morte que ainda vive na nossa carne será absorvida pela vida. E assim nós passaremos a viver a mesma vida de Jesus. Então nós não mais morreremos, a morte será aniquilada. Morreu a morte. Então, a partir daí, nós teremos a imagem exata dos filhos de Deus. E quem é o filho de Deus? De acordo com as doutrinas trinitárias, Jesus é Deus. De acordo com a unicidade, Jesus é o Pai. De acordo com os unitaristas, Jesus é um arcanjo. É um anjo. Então, se os unitaristas estão certos, nós vamos nos tornar igual aos anjos. Se os trinitários estão certos, nós tornaremos apenas como filhos de Deus. Seremos Deus, mas seremos filhos de Deus. Assim como uma hierarquia, vamos dizer assim. E se os unicistas estão certos, nós seremos como o Pai. Eu, como tenho minha convicção, não de unicista, mas que eu enxergo que na unicidade existe mais verdade do que nas demais doutrinas, né? Então eu acredito que nós seremos iguais a Deus, que nós reinaremos com Deus. Ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de sentar no trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. O que é sentar? É ficar sentado no banco, no trono lá do céu? Não. É reinar com Deus. Os anjos não reinam com Deus. Eles estão ao serviço do reino.
nós reinaremos com Deus. Então, veja a perspectiva. Então, aqui, sem sempre mudar de foco, né? O irmão aqui, ele errou feio. Não que eu diga que tudo que está falando aqui está errado. Não digo isso não. Mas quando ele dissocia, ele não entende o contexto completo, ele pode criar uma heresia. Qual heresia? A heresia das obras. Que a obra justifica, que a obra salva, que a obra isso e aquilo outro. E o que ele faz? Ele só constrói de novo a lei. Ele volta a lei para o estado que era. E Jesus, o significado da cruz, do que Jesus fez por todos nós, é invalidado porque temos que cumprir a lei. Então Jesus já não serve como o pagador das nossas dívidas. Ele é apenas nosso incluidor dos judeus. Ele apenas nos inclui aos judeus. Ou seja, a lei que era para os judeus agora serve para a gente. O que se serve para a gente tem que cumprir a lei de Moisés. E o apóstolo diz que ninguém será salvo pela lei de Moisés. Então estamos lascados. Estamos perdidos. Então é só isso que eu quero dizer hoje. Só isso. 1h20. Espero que vocês possam ter entendido, compreendido o que eu disse. Eu não quero degredir o irmão, que dessa forma, não quero falar o nome também, o canal dele. Mas o que ele falou não tem totalmente o apoio completo das escrituras, tem parte dela. Então é bom ter cuidado, porque senão isso pode virar uma heresia. Eu não gosto de chamar de herege, de heresia. Não gosto de chamar de não. Que a única heresia que eu vejo muitas vezes sendo pronunciada nos evangelhos é em termos práticos. Quando a pessoa não compartilha o pão, como o apóstolo Paulo disse, né? Compartilhar o pão. Tem uma parte do João que afirma, né, que aquele que nega Jesus é o Cristo, ele é o anticristo, que se torna um herege também, né? Mas são essas pequenas coisas. Assim. Pequenas coisas em certo sentido. Falta de generosidade e a falta de assumir Jesus como Senhor. Porque dizer que Jesus não é o Cristo é dizer que Jesus não é o Senhor da nossa existência. Porque o Cristo é o nosso Senhor. Então, são duas afirmações que precisamos avaliar e entender. Espero que tenham compreendido, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Até o próximo vídeo, que espero que seja menor. Amém?